Em 2006, Portugal tinha quase 2 milhões de alunos, 174 mil professores e gastava cerca de 4,9 mil milhões de euros em salários na área da educação. Em 2024, o número de alunos caiu para 1,6 milhões, os professores reduziram-se para 149 mil, mas a despesa com salários ultrapassou os 5,2 mil milhões de euros. Ora, como é que é possível gastar mais com menos alunos e menos docentes? Ao mesmo tempo, multiplicaram-se os protestos nas ruas, os professores a exigir melhores condições, progressões justas na carreira e o reconhecimento de anos de serviço congelados. O que é que explica esta aparente contradição? Há realmente aqui uma injustiça estrutural na carreira docente ou será apenas o reflexo de algo mais? Bom, vamos descobrir. A história recente da educação em Portugal pode ser dividida em 5 grandes momentos de transformação. O pós-25 de Abril, de 74, onde o fim do regime ditatorial abriu caminho a uma política de democratização e massificação da escola. O ensino básico tornou-se universal, com a rápida expansão da rede escolar e dos apoios sociais, e o combate ao analfabetismo, na altura andava próximo dos 25%, foi uma prioridade, assente em campanhas nacionais e programas de alfabetização. O segundo ponto crítico são as décadas de 80 e 90, onde a nossa adesão à comunidade europeia permitiu investimentos significativos em infraestruturas escolares. Em 1990 foi criado também o Estatuto da Carreira Docente, estruturando a progressão profissional dos professores. Ao mesmo tempo, consolidou-se a escolaridade obrigatória de 9 anos e expandiu-se o ensino secundário. O terceiro ponto são as reformas nos anos 2000. Portugal assumiu metas muito ambiciosas de convergência com a União Europeia, onde estavam o alargamento da escolaridade obrigatória para 12 anos, a criação de vias alternativas, como o ensino profissional, os cursos EFA e as novas oportunidades, e a introdução de mecanismos de avaliação de desempenho docente. Estas mudanças aumentaram a frequência no ensino secundário e valorizaram a certificação de adultos, ao mesmo tempo que criaram novos desafios na gestão de carreiras e qualidade pedagógica. O quarto ponto foi a infame crise financeira e a intervenção da Troika. Este período, de 2011 a 2014, ficou marcado pelo congelamento das carreiras, cortes salariais e redução do investimento nas escolas. O tempo de serviço não contado, cerca de 9 anos, permaneceu até há bem pouco tempo como um ponto central das reivindicações docentes. Apesar das dificuldades, manteve-se a trajetória de descida no abandono escolar. E o último ponto está orientado ao pós-2015 até aos dias de hoje, onde se observou uma recuperação gradual do investimento e valorização das infraestruturas com a ajuda de fundos europeus. A universalização do ensino ficou consolidada, mas agora surgem novos desafios. O envelhecimento do corpo docente, a pressão da massa salarial sobre o orçamento de Estado e a necessidade de combater as desigualdades educativas e novos analfabetismos funcionais, como é o caso do digital e financeiro. O sistema educativo português sofreu alterações estruturais nas últimas 2 décadas, refletindo mudanças demográficas, políticas educativas e dinâmicas económicas. Entre 2006 e 2023, o número total de alunos matriculados no sistema educativo, desde o pré-escolar ao secundário, diminuiu de 1,78 milhões para 1,61 milhões de pessoas, o que representa na prática uma redução de aproximadamente 9% no período. Nos últimos 3 anos, os números romperam esta tendência negativa que traziam desde 2011, sobretudo nas categorias do pré-escolar e do primeiro ciclo, atingindo então os 1.613.000 alunos inscritos. Esta redução de mais de 400 mil alunos desde 2010 acompanha a tendência de envelhecimento populacional e a queda da natalidade verificada no nosso país desde o final da década de 90, mas também reflete melhorias na eficiência interna do sistema através de menos retenções e maior conclusão dentro do tempo esperado. Este gráfico, produzido a partir dos dados da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, mostra a evolução do número de alunos em cada nível de ensino. E aqui podemos ver que, por exemplo, que o pré-escolar manteve-se relativamente estável, com pequenas oscilações em torno dos 260 mil alunos, e isto reflete tanto a estabilização da natalidade como o aumento da taxa de cobertura para idades mais baixas. O primeiro ensino do ciclo básico apresentou uma queda expressiva, de perto de 200 mil alunos, acompanhando o tal declínio
declínio da população infantil. O segundo e terceiro ciclos seguem a tendência de descida desde o pico de 2008, embora com variações menores no terceiro ciclo, nos últimos anos, e o ensino secundário mostra variações mais acentuadas devido a reformas curriculares e alterações na procura. Após um pico de 2008, estabilizou ali à volta dos 390 mil alunos. E estes números, obviamente, estão relacionados com a demografia e a natalidade. Os dados do INE, o Instituto Nacional de Estatística, mostram que o número de nascimentos em Portugal caiu de 110 mil por ano em 2000 para cerca de 83 mil em 2022. Esta quebra reflete-se no decréscimo de matrículas, especialmente no primeiro ciclo, ali à volta de 6 anos após o nascimento. Além disso, a migração teve um impacto moderado, mitigando ligeiramente a quebra de alunos em algumas regiões urbanas, e em zonas do interior e regiões autónomas, a redução da população escolar é mais acentuada, implicando uma reorganização dessa mesma rede através do encerramento e do agrupamento de estabelecimentos. Mas nem tudo são más notícias. Em contraste com a diminuição absoluta de alunos, as taxas de escolarização em todos os níveis obrigatórios atingiram valores muito próximos da universalização. O pré-escolar tem uma taxa real acima de 90% para crianças de 4 e 5 anos. O ensino básico e secundário tem uma cobertura praticamente total até aos 18 anos e o ensino pós-obrigatório tem um aumento significativo na última década, em parte devido ao prolongamento da escolaridade obrigatória para os 12 anos. Esta evolução demográfica coloca desafios específicos através de uma série de impactos no sistema. O planeamento da rede escolar, como eu já mencionei, onde é preciso ajustar a oferta à procura, evitando o excesso de capacidade em áreas com quebra populacional. A política de captação e retenção de alunos, onde é extremamente importante a inclusão de comunidades imigrantes e o combate ao abandono escolar precoce. E a reconfiguração do corpo docente, onde o envelhecimento da população escolar afeta a dinâmica de recrutamento e a mobilidade dos mesmos. Entre 2006 e 2022, o sistema não superior, isto é, excluindo o ensino superior português, reduziu simultaneamente alunos e docentes. Mas a quebra dos docentes foi mais acentuada. Enquanto os alunos tiveram uma queda à volta dos 9%, os docentes caíram 14% em todos os ciclos, incluindo no pré-escolar. Além da dimensão da queda, há o envelhecimento consistente do corpo docente em todos os níveis e ainda a agravante de um elevado número de professores no norte, em contraste com números mais modestos no sul. A redução de docentes ser superior à de alunos pressiona a gestão dos horários, as substituições e a oferta de apoios, sobretudo num contexto de envelhecimento que aumenta as ausências previsíveis e as necessidades de reposição. No entanto, e também por isso, o número médio de alunos por docente aumentou de 10.2 para 10.7 entre 2006 e 2023. A ligeira subida deste rácio, apesar do recuo da população escolar, sugere que as políticas de dimensionamento, de aposentações e da vinculação não compensaram integralmente a evolução demográfica e a carga curricular. Este sinal é relevante, sobretudo para o Estado, para conseguir fazer uma planificação de recrutamento e de substituições eficiente. Além disto, temos também os custos salariais e a evolução dos mesmos. A síntese da execução orçamental entre janeiro e junho deste ano evidencia uma aceleração dos custos com o pessoal na educação. A despesa aumentou 5,2% face ao mesmo período com o ano passado, em linha com a revisão salarial e a tal recuperação do tempo de serviço dos professores que se iniciou a 1 de setembro do ano passado. Este mesmo documento mostra que a despesa financiada pelo PRR, fundos europeus, cresceu de 20 milhões para 65 milhões, refletindo uma maior execução em programas e infraestruturas associadas ao plano. Estes custos salariais são estruturalmente pressionados por a recuperação do tempo de serviço dos professores, que vai chegar até 2027, as medidas transversais da revisão salarial, também já vamos ver, e o envelhecimento do quadro, onde as progressões para escalões mais elevados implicam também um salário maior. Isto coloca em causa, naturalmente, a sustentabilidade deste corpo docente, a combinação do envelhecimento
envelhecimento e dos rácios a subir eleva riscos de escassez e disrupções, exigindo um planeamento plurianual de recrutamento e retenção e, naturalmente, a pressão orçamental contínua, onde os 5,2% de aumento na despesa deste primeiro semestre de 2025 vai prolongar-se ao longo do ano, dado que decorre de medidas estruturais da reposição de tempo até 2027. Sem grandes ganhos de eficiência na afetação, então a massa salarial vai tender a crescer acima do valor da variação de alunos. Ora, o financiamento público em Portugal da educação assenta em duas grandes componentes: as despesas correntes, sobretudo salários de professores e não professores, e as despesas de capital ligadas a infraestruturas, equipamentos e programas de modernização. Nós acabamos de ver que a despesa com pessoal aumentou 5,2% do mesmo período de 2024 e no primeiro semestre contabilizou cerca de 3 mil milhões de euros. A educação em si, no total, representa cerca de 1/5 da despesa com o pessoal na administração central, um peso estrutural e relativamente estável face a anos anteriores. Assim, podemos dizer que é uma das áreas de intervenção pública que absorve uma grande parcela da despesa corrente do Estado, o que garante estabilidade no financiamento, é verdade, mas cria vulnerabilidade a choques orçamentais, já que os salários são sempre compromissos fixos. Olhando para a questão da infraestrutura ou das despesas de capital, o investimento em educação ao abrigo do PRR aumentou, como já tínhamos visto. Existe também aqui uma adenda ao programa de modernização do parque escolar, mas, no entanto, o número de estabelecimentos de ensino em Portugal tem vindo a reduzir de 13 mil para 8 mil no total. O processo de reordenamento, conforme eu vos mencionei, da rede escolar está a ser determinante para esta redução. Assim que esta concentração da rede reduz custos fixos e permite ganhos em escala, mas levanta depois problemas de acessibilidade em zonas rurais e a maior dependência de transportes escolares que nem sempre são eficientes. O investimento impulsionado por fundos europeus significa que sem eles a renovação da rede escolar e a digitalização teriam avanços muito mais lentos. E por falar em digitalização, este é outro aspecto central da educação em Portugal. O rácio de alunos por computador com ligação à internet caiu de 18 em 2006 para 2,4, o que é altamente positivo, e este salto deve-se sobretudo ao programa Escola Digital entre 2020 e 2022, que distribuiu equipamentos a alunos e a professores. Apesar da melhoria quantitativa, persistem ainda alguns desafios em relação a estas medidas, como por exemplo garantir o uso pedagógico efetivo dos equipamentos, a manutenção e substituição tecnológica dos mesmos e ainda a redução das desigualdades entre escolas urbanas e rurais. O Estatuto da Carreira Docente em Portugal foi aprovado nos anos 90 e define a carreira dos professores como vertical e composta por 10 escalões remuneratórios. O ordenado base vai desde os 1.700 euros aos quase 3.700 no último escalão, sendo que existem ali descontos, como alguns funcionários públicos, para a DSE e para a Caixa Geral de Aposentações. O acesso a cada escalão depende do tempo de serviço, normalmente são 4 anos em cada escalão, com uma exceção ali no quinto, uma avaliação do desempenho do docente, introduzida em 2007 de forma obrigatória, a formação contínua certificada, onde os professores têm de fazer um mínimo de 25 horas anuais e, mais recentemente, através de vagas ou cotas aplicadas nos escalões intermédios, como é o quinto e o sétimo, onde nem todos os professores conseguem passar de um escalão para o outro. Este sistema sofreu várias reformas ao longo do tempo. Entre 90 e 2005 a progressão era automática, dependia apenas do tempo de serviço e da formação. Em 2007, o governo de Sócrates tenta dividir a carreira em duas categorias, com barreiras de acesso. O modelo, nessa altura, gerou muita contestação, várias manifestações sindicais e reverteu-se em 2010. E depois de 2010 em diante, introduziram-se as avaliações obrigatórias, com impacto na progressão, e as cotas de acesso, que limitam o número de professores que podem progredir. Em 2017, unificou-se a carreira docente, mas mantiveram-se as cotas e a exigência de notas mínimas, como é o bom ou muito bom na avaliação para poder progredir. E se és como eu, então surgiu curiosidade para perceber como é que os professores são efetivamente avaliados e como é que isto das cotas funciona na prática. E a avaliação do desempenho do docente inclui a observação de aulas, a autoavaliação e a análise de alguns relatórios, e só professores avaliados com um mínimo de bom é que podem progredir na carreira. As cotas foram introduzidas para limitar menções de muito bom
excelente a praticamente toda a gente, garantindo assim que apenas 20% dos docentes de cada escola é que podem obter muito bom e apenas 5% dos docentes de cada escola podem obter a nota excelente. Isto significa que mesmo professores com um desempenho elevado ficam impedidos de ter menções superiores por falta da cota, gerando de alguma forma frustração e desigualdade. Os escalões que estão sujeitos a estas vagas, o 5º e o 7º, têm barreiras onde só progride o número de professores definido anualmente por despacho governamental. E isto cria listas de espera que podem durar anos, independentemente do mérito ou do tempo cumprido. As consequências práticas são facilmente reconhecíveis. Milhares de professores cumpriram os requisitos, mas ficaram retidos por falta de vaga, determinada pelo governo. Este tipo de atrasos depois significam a perda permanente do rendimento futuro e a menor pensão na reforma, e escolas com culturas avaliativas distintas geram depois diferenças nas classificações, mas estão sujeitas na prática à mesma cota nacional. Entre 2011 e 2014, o Programa de Assistência Económica e Financeira obrigou Portugal a reduzir fortemente a despesa pública. Entre as medidas estão o congelamento da progressão. Entre 2005 e 2007 aconteceu pela primeira vez. Em 2011 a 2017, o tempo de serviço deixou de contar para as progressões e no total foram mais de 9 anos de tempo não contado. Os cortes salariais foram transversais a toda a classe docente. Em 2011 foram aplicados cortes entre 3,5% a 10% aos salários da função pública acima dos 1.500 euros e os professores foram particularmente afetados, dado que a maioria se situa acima desse limite. E se já fosse pouco, a carga letiva também aumentou de 21 horas para 25 horas semanais. As consequências destas decisões e destas ações foram financeiras, a perda salarial de milhares de euros ao longo da carreira, profissionais, porque agravaram a insatisfação docente, potenciando as várias crises e manifestações que se seguiram, sociais, porque a desmotivação depois afeta a estabilidade nas escolas, e tudo isto justifica a razão da classe dos professores ter sido uma das mais ativas no que foram 9 anos de várias manifestações e ações junto dos diferentes governos, muitas vezes em cenário de desespero. Outro ponto que também pode gerar alguma curiosidade é, dado o desequilíbrio entre o número de professores a norte e o número de professores a sul, como é que se gera aqui a questão do concurso e da mobilidade territorial dos docentes. Ora, a graduação profissional é o critério determinante em todos os concursos dos professores e basicamente é uma fórmula que tem em conta a classificação final do curso dos mesmos e o tempo de serviço em dias. Desta forma, os professores com mais anos de serviço ou melhores classificações no curso têm prioridade absoluta na escolha das escolas e das regiões onde querem trabalhar. No concurso anual, cada candidato vai indicar as suas preferências entre escolas, concelhos ou zonas pedagógicas e depois o algoritmo do governo coloca os docentes por ordem decrescente de graduação, atribuindo-lhes a primeira preferência disponível. Isto vai naturalmente gerar um fluxo de mobilidade anormal. No norte e no litoral há um excedente de candidatos, fruto da concentração de universidades formadoras dos professores, em Porto, Braga, Minho, Aveiro e Coimbra, e no sul e no interior há uma escassez estrutural de professores, sobretudo em zonas de menor atratividade social e económica, como são o Alentejo, o Algarve e as zonas rurais do interior. Como o concurso é nacional e baseado em graduação, muitos professores com pouca antiguidade acabam colocados nas zonas onde sobram os horários, ou seja, no sul e no interior. Estes professores contratados ou recém-vinculados acabam por iniciar a carreira nestas regiões. Os professores com maior graduação conseguem vagas estáveis do litoral norte e centro, e este mecanismo gera aqui um ciclo de deslocação forçada, resultando numa rotação elevada de docentes nas escolas do sul, com impacto depois na continuidade pedagógica e na maior dependência de professores contratados. Embora a graduação seja um critério único e objetivo, há aqui outros fatores que também podem influenciar indiretamente a mobilidade dos docentes: o custo de vida, onde Lisboa e Algarve têm claramente habitações mais caras, as acessibilidades, zonas rurais do Alentejo e do interior têm menos transportes, tornando a colocação menos atrativa, e a oferta de horários, onde no norte existem escolas que oferecem horários mais completos e mais estáveis, reforçando também a procura por essas regiões. Em suma, o concurso nacional garante imparcialidade e transparência, mas reforça um fluxo migratório interno, onde professores jovens do norte deslocam-se para o sul e só após anos de serviço é que conseguem regressar à região de origem, deixando depois no sul um padrão de instabilidade estrutural.
relação à despesa pública com o corpo docente, antes da Troika, a despesa crescia em linha com a expansão da escolaridade obrigatória e a melhoria de condições docentes. Entre 2000 e 2009, o peso da educação no Orçamento de Estado andava entre os 12% a quase 14% da despesa total. Durante a Troika, a despesa foi reduzida através dos cortes salariais e de menos admissões e progressões nas carreiras, e podemos ver ali através do gráfico onde houve um corte gigantesco nas contas gerais do Estado, com a educação a perder inclusivamente peso relativo face a outras rubricas como os juros da dívida. No período pós-Troika, os gráficos mostram um cenário totalmente diferente. A retoma progressiva da despesa, com o descongelamento parcial em 2018, as reposições salariais na função pública e a crescente pressão pelo envelhecimento dos quadros. A pandemia implicou ainda custos adicionais em contratações temporárias e adaptações digitais, e atualmente não só a despesa está a crescer ao ritmo que vos mencionei, a 5% ao ano, temos também o principal motor da retoma, a recuperação faseada do tempo de serviço que entretanto tinha ficado congelado. Esta recuperação vai colocar a maioria de professores no último escalão, ou no 10º escalão até 2027, e este peso da massa salarial mantém-se como a principal rúbrica da educação, representando mais de 80% da despesa com o setor. Podemos dizer que a carreira docente evoluiu assim de um modelo onde era linear e previsível para um regime mais burocrático e sujeito a cotas, com impacto na motivação e na retenção dos professores. Os jovens fugiram da carreira e os mais velhos estão agora a tentar recuperar aquilo que as regras do jogo, até 2014, deixavam fazer. O período da Troika foi de quebra de rendimentos e paragem na progressão, deixando marcas na classe que ainda hoje são visíveis. Olhando para fora, Portugal compara mais ou menos bem com os países da União Europeia e da OCDE. A despesa em educação em função do PIB está mais ou menos alinhada com a média da União Europeia. A despesa pública por aluno em paridade do poder de compra está ligeiramente abaixo da média da OCDE, cerca de $8.700 por aluno face a mais de 10.500 da média da OCDE, e isto significa que, embora o esforço em percentagem do PIB seja mais ou menos comparável, o investimento unitário por aluno ainda é inferior ao de muitos parceiros europeus. Como vos disse, em Portugal, mais de 80% da despesa em educação destina-se a pessoal docente e não docente, e nos países da OCDE a média mais baixa anda à volta dos 70%, permitindo assim maior investimento em infraestruturas, inovação pedagógica e recursos digitais. Portugal tem efetivamente um sistema financeiramente pesado em salários e menos robusto no que é o investimento material e pedagógico. Os salários de entrada dos professores em Portugal, diga-se, também estão abaixo da média da OCDE, quando ajustados ao custo de vida, o que naturalmente dificulta depois a atratividade da profissão para jovens licenciados. No entanto, a progressão salarial ao longo da carreira é mais acentuada do que noutros países, e nos escalões superiores os docentes portugueses aproximam-se claramente da média europeia. O problema aqui reside no tempo e nas barreiras de progressão, as tais cotas ou as vagas, que fazem com que muitos docentes nunca atinjam estes patamares. E depois de toda esta informação, e para fechar o episódio, o sistema de ensino público português percorreu nas últimas 5 décadas um caminho notável da exclusão à universalização, do combate ao analfabetismo à massificação da escolaridade obrigatória de 12 anos. Hoje, o país apresenta taxas de abandono escolar em mínimos históricos, níveis de escolarização próximos da média europeia e uma rede de infraestruturas consolidadas. Este percurso confirma a educação como uma das maiores conquistas da nossa democracia. Mas agora os desafios são de uma natureza diferente. Um corpo docente totalmente envelhecido, com uma escassa renovação geracional e desequilíbrios regionais que fragilizam sobretudo o sul e o interior, um sistema de progressão profissional burocratizado, marcado por cotas e congelamentos passados, que alimenta a percepção de injustiça e mina a motivação de milhares de professores, uma despesa pública crescente, onde mais de 80% do orçamento é canalizado para salários, cuja sustentabilidade deve ser compatibilizada com a necessidade de garantir atratividade e retenção na profissão, e os novos desafios de equidade, onde, apesar dos ganhos da literacia tradicional, surgem agora desigualdades em competências, por exemplo, digitais
digitais, socioeconómicas e de acesso a recursos escolares. E eu agora, de certa forma, percebo os protestos docentes dos últimos anos, que devem ser entendidos não apenas como uma reivindicação salarial, mas como uma expressão de uma crise de valorização profissional. Carreiras bloqueadas, falta de perspectiva de progressão, desvalorização face aos pares europeus. A reposição parcial do tempo, em 2017, foi um passo na direção certa, mas não eliminou os estrangulamentos estruturais. Só agora, com um acordo mais recente, é que os professores vão ver feita finalmente justiça sobre esses 9 anos. De certa forma, podemos dizer que o Estado do ensino público em Portugal é um sistema universal e consolidado, mas que se não conseguirmos rejuvenescer o corpo docente, reformar as progressões na carreira, eliminando estas barreiras artificiais e garantindo critérios claros de mérito e de estabilidade, a situação não vai mudar. E o equilíbrio entre estes fatores vai ditar se o ensino público continua a ser um pilar de coesão social e desenvolvimento económico ou se arrisca a tornar-se num sistema estagnado e incapaz de responder aos desafios de uma sociedade em rápida transformação. Esta semana, os principais índices mundiais fecharam no negativo, exceção feita à China e Taiwan, que conseguiram ganhos muito interessantes. A Europa sofreu com perdas entre 2% a 3% e os Estados Unidos ficaram mais próximos da neutralidade, mas ainda assim não conseguiram evitar as perdas. Por outro lado, boas notícias com a agência de rating Standard & Poor's a subir a classificação de Portugal para A+, justificando esta decisão com uma trajetória positiva da nossa alavancagem até 2028, da estabilidade governativa deste mandato e do facto das exportações portuguesas para os Estados Unidos representarem apenas 7%. Estas são boas notícias para recuperar a credibilidade dos mercados internacionais que tínhamos perdido na última década e que se traduz em níveis de financiamento mais saudáveis. Uma das contribuições para esta trajetória são, sem dúvida, os vários excedentes orçamentais a que temos assistido, sendo que este ano e até julho o valor superava os 2 mil milhões de euros. Este excedente é reflexo de um aumento da receita fiscal, quer do IRS, quer do IVA, e que, em teoria, se deveria traduzir numa nova redução de impostos durante o ano, em vez de procurar distribuir o capital que sobra por diferentes iniciativas. Parece também que a produção de vinho no Norte vai cair 40%, razões climáticas, mas também biológicas, justificam um número desta natureza, e eu já tinha avisado há umas semanas atrás para que fosses reforçando a garrafeira lá de casa. Os preços nos supermercados já se começam a fazer sentir, e nos restaurantes, bem, aí começa a ser uma selva. A inflação continua a subir em Portugal e atingiu os 2,8% em agosto, muito à boleia dos alimentos não processados, que chegaram aos 7% de inflação. Vão 5 meses consecutivos com subidas e parece-me razão suficiente para ficar apreensivo com as próximas leituras. Certificados de aforro e depósitos a prazo já não cobrem o valor da inflação e se não investes, então estás a perder todos os dias poder de compra para a inflação. No que respeita ao portfólio, esta semana abriu uma posição na empresa Meituan, da qual podes ver uma análise aqui recentemente no YouTube. É uma forma de eu ganhar mais exposição ao mercado chinês, numa empresa que eu considero de qualidade e com potencial de crescimento através de mercados como o Brasil e o Médio Oriente. O meu portfólio de ações fechou a semana nos 96 mil dólares, com cerca de 72 dólares em dividendos recebidos neste mês de agosto. E é tudo por hoje. Se retiraste valor do episódio, contribui com o teu like, partilha a tua opinião nos comentários e segue-me no Instagram, onde eu subo mais conteúdo todas as semanas. Se queres acesso exclusivo a uma comunidade de investimento onde partilhamos ideias e oportunidades diariamente, então passa pelo Patreon e pondera juntar-te a nós. Da minha parte, eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. You're born with a gift. If not that, then you get good at something along the way. And what you're good at, you don't take for granted. You don't betray it. What if you do betray your gift? And you betray yourself. It's a sad thing.